cordeiro só apareceu no momento que ele precisava. A comida, a farinha e o azeite só foram multiplicados no momento da necessidade. O maná só foi enviado no momento da necessidade. Eu li Hebreus 4,16, que se você quiser marcar na sua Bíblia e ler depois, diz assim: para que alcancemos misericórdia e graça, e que Deus nos ajude no momento da necessidade. Está aí essa frase, no momento da necessidade. Quando é que Deus provê? No momento da necessidade. A segunda resposta é um pouquinho mais complexa do que a primeira. A primeira é geral. Quando é que ele provê? No momento da necessidade. A segunda resposta é um pouco mais complexa. Deus, e eu não gosto dessa resposta, eu quero falar logo de início, não gosto dessa resposta, mas não tenho outra para dar. Eu queria que fosse outra, mas é essa que eu encontrei na Bíblia. Deus provê, primeiro, no momento da necessidade. Segundo, Deus provê no seu tempo, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Não gosto dessa resposta, mas encontrei na Bíblia. Abraão já estava pronto para matar Isaac. O cutelo já estava descendo quando Deus respondeu. Deus podia ter respondido antes dele subir. Meu filho, deixa eu te revelar. Você vai subir, Isaac vai fazer uma pergunta para você, você diz para ele, por fé, Deus proverá. Quando chegar lá em cima, vai ter um cordeirinho no arbusto, não se preocupe, no momento H eu vou responder. Deus não falou nada disso. Quando ele estava descendo o cutelo, a resposta veio. Quando é que chegou o suprimento para Elias? Quando ele estava com fome e com sede. Só chegou quando o ribeiro secou. Quando é que a provisão chegou? Quando tinha acabado tudo. E quando o profeta falou, a farinha e o azeite, os dois só se multiplicaram no momento exato, nem um minuto antes, nem um minuto depois. A mulher já estava nas últimas, preparada para morrer, quando a provisão chegou. A pergunta é, por que Deus faz isso? A única resposta que eu tenho é que Deus quer que a gente aprenda a confiar nele e depender dele. Não tenho todas as respostas, mas o que eu encontro na Bíblia é que Deus quer que a gente aprenda a confiar nele e depender dele. Então, olhe para mim, porque se você não gostou da resposta, como eu também não gosto da resposta, eu só quero te dizer uma coisa, você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. O tempo dele nunca é atrasado nem adiantado. Ele é o Senhor do universo. Às vezes não faz sentido nenhum, mas no momento certo, nem um minuto antes, nem depois, ele vai prover. Quantos podem dizer amém? Essa resposta da próxima é muito importante. Onde Deus prover? Para quem? Para aquele que obedece e que tem fé. O que Deus provê? Nossas necessidades básicas espirituais e as nossas necessidades também físicas. Quando é que Deus provê? No tempo dele. Nem um minuto antes, nem depois, quando a gente está em necessidade, Deus provê. Mas onde Deus provê? O texto é maravilhoso, gente. Vai lá comigo, por favor, Gênesis capítulo 22, porque a resposta está aí no texto. Verso de número 14. Abraão deu aquele lugar, oh glória a Jesus, o nome de o Senhor proverá. Aí está a resposta. Por isso, até quando? Até o quê? Não, igreja, por favor, vamos junto. Até o quê? Até o quê? Hoje significa 2008, agora, aonde Deus está falando com a gente. Você está assistindo 2009, é 2009. É o teu presente. Onde se diz até hoje? Aonde? No monte do Senhor se proverá. Onde é que Deus provê? No monte do Senhor. Pastor, o que é isso? O monte do Senhor é o centro da vontade de Deus para nós. O monte do Senhor é o local da nossa bênção. No caso de Abraão, o monte do Senhor era Moriá. No caso de Elias, o monte do Senhor era Sarepta. No caso da mulher, era na praça, no meio da cidade, perto do poço. Ali estava o profeta de Deus. E note que, em cada caso, a forma que Deus provê
é de uma forma natural, muito simples. Aonde estava o cabrito? No meio do arbusto. Aonde estava a mulher? Lá no poço. Aonde estava o profeta? No poço também. Deus responde para a gente no centro da sua vontade. Se você correr para tentar resolver o teu problema no natural, você vai perder. Existem pessoas, por exemplo, que saem da vontade de Deus por causa das circunstâncias. Se a bênção de Deus, se Deus te ordenou a fazer alguma coisa, ai de você sair daquele lugar por causa das circunstâncias. A bênção de Deus está no monte do Senhor. Se o monte do Senhor é a América, se o monte do Senhor é a Califórnia, se o monte do Senhor é São Francisco, se o monte do Senhor é essa igreja, se o monte do Senhor é o seu casamento, procure entender aonde está o monte do Senhor para você, porque é ali que Deus vai te dar a sua bênção. Isso é maravilhoso. Para terminar, e eu termino a mensagem agora. Por que Deus provê? Eu queria terminar e o tecladista pode já vir. Por que Deus provê? Deus provê por duas razões. Primeiro, porque Ele nos ama. Em 1 Pedro capítulo 5, se você puder ir lá, eu queria olhar duas passagens com você. Lá no final da sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 5. Pedro diz o seguinte: portanto, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Olha o verso de número 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, causada pelas suas circunstâncias, pelas suas necessidades. E o verso 7 termina dizendo, porque Deus, Ele, tem cuidado de vocês. Por que é que Deus provê? Porque Ele nos ama. Ele é Pai. Ele disse, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe os pedirem. Segunda razão, porque Deus provê, primeiro, porque Ele nos ama. Número 2, porque Ele quer ser glorificado em nós. João capítulo 14, verso 12, 13 e 14. Digo-lhes a verdade, Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Fique de pé, por favor. Essa manhã, nós vimos algumas coisas importantes. E eu queria que toda a igreja pegasse, porque essa mensagem importantíssima, não porque eu preguei, mas porque é a palavra de Deus para nós hoje. Deus se revela como Jeová Jireh em momentos de necessidade. Ao passar dos anos, quando tivermos escassez e necessidade, Ele se revela como Jeová Jireh. Segundo, nós respondemos que, primeiro, Deus provê para fiel e obediente. Segundo, Deus provê o que necessitamos. Terceiro, Deus provê quando a necessidade aparece no seu tempo. Quarto, Deus provê sempre no monte do monte de Deus, no lugar, no centro da sua vontade. Porque Ele é bom e Ele quer ser glorificado. Essa manhã nós queremos gastar tempo na presença de Deus. Nós não tiramos ainda a oferta, nem os dízimos. Mas eu quero fazer desse
altar, um grande altar. Por várias razões. Primeiro, porque não tem ninguém aqui que não tem necessidade. Talvez agora você não está em escassez, mas eu sei que muitos estão. Até por solidariedade, aqueles que estão passando por escassez, nós precisamos estar aqui. Segundo, porque muitas vezes nós quebramos também alguns desses princípios. Mas Deus nessa manhã quer se revelar como Jeová Jireh.